acerca de eleições e de candidato político. Está circulando na net, precisamente na rede social do YouTube, uma postagem, um vídeo de um referido pastor. É claro que esse vídeo original já faz alguns meses, no entanto, está saindo agora como uma espécie de viral desse pastor falando sobre eleições, política e de Jair Messias Bolsonaro. E ele diz que o mesmo não representa a igreja. Trata-se de Júlio César, pastor aí de uma igreja recém-criada. Vou colocar aqui para vocês o áudio. E muitos crentes, igrejas, denominações religiosas estão a favor do grande, e chamam até uma ironia, né? Ouvi isso ironicamente, né? Falando acerca que Jair Bolsonaro é o Messias, denigrindo a imagem de Cristo. Quero dizer a vocês que ele nunca vai ser o Messias e nunca será. As profecias vão ter que se cumprir, meu amigo. A Bíblia diz que por aumentar a iniquidade no mundo, o amor de muitos se esfriaria. Jair Bolsonaro não representa a igreja cristã, não representa Jesus, e nem tampouco a fidelidade da palavra. Ele é um homem que quer armar a população que um dia conheceu Jesus como sua armadura. A Bíblia diz que mesmo ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque eu sei que está comigo. Os crentes que votam em Jair Bolsonaro são crentes carnais, que não oram, que não têm vida com Deus, que preferem andar de ponto 40 na cintura do que uma vida revestida de oração, jejum e consagração. A Bíblia diz que nenhuma arma forjada, preparada contra o povo de Deus, prevalecerá. Irmãos, não é desse jeito. Se o ladrão quer te assaltar e colocar o revólver na tua cabeça, é sinal muito bem claro, meus irmãos, que esse mundo, nós esperamos dele isso. Nós sabemos que, por que teme o homem que mata a carne e sai correndo como louco? Temei a Deus, lá em cima, que mata a carne e manda o espírito para o inferno. Bom, aqui ele falou várias coisas, né? Primeiramente, ele falou que Jair Messias Bolsonaro não representa a igreja, que ele não tem vínculo com o evangelho e que tampouco ele seria exatamente essa pessoa que muitos evangélicos pensam que ele seja. Até aí ele tem razão, porque um representante da igreja é necessário ter santidade, é necessário ter comunhão com Deus. Bolsonaro tem apenas a sua religião, pertence ao catolicismo roxo, não tem nenhum vínculo com a igreja evangélica. Isso foi criado a partir do pastor Everaldo, quando ele estava no Partido Social Cristão, PSC, e que não vingou, e até ele mesmo já falou acerca disso. Então até aí ele tem razão. Depois, num dado momento, esse pastor, Júlio César, vai falar acerca do armamento, acerca de liberar as armas para a população. E aí ele tem um pouco de senso de razão. Porque se for para liberar a arma para qualquer um, realmente é nefasto, nocivo, pode trazer uma série de problemáticas para a nação. No entanto, tem um procedimento a ser feito. Não é qualquer um que vai ter. E há diferença de porte para posse. Então a igreja não precisa se apoderar desses políticos que querem sangrar a população, que querem armar os crentes. Daqui a um tempo vai haver pastores deixando a ponta 40 debaixo do púlpito e começando a pregar a palavra. Porque hoje a igreja carnal é assim. As pessoas que são carnalidades, que não têm segurança no Espírito Santo, são essas pessoas. As pessoas que querem esperar de um presidente que põe aí a votação para armar a população. Ei, meu amigo, os homicídios têm que acontecer. A Bíblia diz, Paulo diz em Romanos capítulo 1, dizendo que os homens nos últimos dias serão honestos, infiéis aos contratos, sem afeição natural, homicidas, detradores, aborrecedores de Deus, injuriadores. Isso é uma profecia. Bolsonaro não mudará a realidade da terra. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que somente um veio para desfazer as obras do diabo e vai voltar com o seu reino celestial. Não adianta, se hoje na favela aqui existem homicídios, contenda, malignidade, são ações da obra carnal. Então, somente para mudar um homem, para tirar o homem do crime, das drogas, dos homicídios, é o Espírito Santo que convence o homem das ações da carne para as ações do Espírito, que em Gálatas diz que as ações do Espírito é bondade, misericórdia, amor. A da carne é homicídio, contenda, malignidade, prostituição, adultério. Então, meus irmãos, não adianta. Não fiquem aí os crentes achando que Bolsonaro é a solução do problema. Bolsonaro não conhece Jesus, nunca o conheceu.
E Bolsonaro, eu sei que vídeo não chega até você, mas uma coisa é certa, Bolsonaro vai pagar muito caro por estar levando a palavra de Deus da política. Ei, meu irmão, vocês aí assembleianos, pastores da política... Aqui ele já entra num outro patamar, né? Ou um outro tópico. Vamos falar do segundo tópico. Ele disse que é obra carnal você optar pela arma e não pelas armaduras de Deus, que está em Efésios, e que obviamente em Gálatas fala contra as obras da carne. Tem razão, porque se Deus não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas, os guardas, os guardiões. Jesus disse que não temeis ao homem que tem poder para te matar, mas sim aquele que tem poder para te matar e também a sua alma, lançar no fogo do inferno, né? Então temos que ter essa concepção, que aquele que está com a palavra do Senhor não tem o que temer, se ele teme ao Senhor. Então a gente tem que pensar nesse sentido. Os apóstolos, eles não andavam armados, é a grande verdade. Já quiseram aí rotular Jesus como um sujeito que tinha autodefesa, que andava armado, como se fosse aquele azorrague, aquela vara, uma arma. Não era. Realmente tem que ter muito cuidado nesse sentido. Nesse contexto, ele está correto. Depois ele diz que Bolsonaro vai ser a salvação para o Brasil. A salvação, obviamente, para o Brasil é o Senhor Jesus. Ele é apenas um homem, carnal, sujeito a muitas falhas. Outra verdade. Depois ele fala acerca dos crentes carnais que vão deixar de utilizar a Bíblia para utilizar uma arma no púlpito. Olha, eu não imagino que isso ocorra. E nisso ele tem razão também. Porque o homem está confiando mais no seu poder, na sua força, do que no próprio Senhor. Está configurando Jeremias 17:5, que diz: maldito do homem que confia no homem e faz o seu braço a sua força. Só que agora ele vai falar algumas coisas que eu vou discordar, porque a gente tem que ter equilíbrio. Equilíbrio é do Espírito de Deus, né? É um fruto do Espírito Santo. Então a gente tem que ter para não causar escândalo. Vamos lá agora escutar o restante. Que usa o altar de Deus para colocar, para fazer propaganda política na altar da casa de Deus. Vocês vão pagar muito caro o dia que você sair do corpo. Um dia o diabo vai pedir sua alma, rapaz. Um dia você vai sair do corpo. E o que tem preparado para contigo? E no dia que o Exu Caveira virá buscar a tua alma. Vamos ver se você é homem de Deus. É isso daí. Homem de Deus não tem medo da morte. Ele é peregrino numa terra estrangeira. Se ele levar tiro por amor a Cristo, é glória a Deus. Se ele levar facada, ser atirado no meio de chamas, glória a Deus. A Bíblia diz que nós seríamos esbofeteados, seríamos totalmente procurados, caçados, uma ovelha no meio de lobos. Jesus falou que nos levantou e ele jogou nós no meio de lobos devoradores. Então, pastores da política, se não se arrepender, vai queimar no Hades. E Bolsonaro não representa a igreja, não representa cristão nenhum. Bolsonaro não tem nada de Deus. Bolsonaro não conhece, não nasceu de novo. Nenhum homem que se diz homem de Deus tem que estar na política. Isso digo também para Cabo Daciolo, que ele não vai mudar nada. Está na hora de orientar a nossa vida com Deus. Ah, mas por José do Egito foi governador, meu amigo. Se Deus quisesse o povo na política, os filhos de José, ou seja, a descendência que viria, Deus colocaria no lugar de José. O povo foi cativo a Faraó. Deus permitiu, só foi para que se cumprisse as profecias que José tinha de crer. Mas Deus não tem nada com político. Deus não tem nada com política. Pode esquecer dessa palhaçada que vocês estão falando. Deus não tem nada com isso. Deus há de rasgar esses homens nos últimos dias. Ei, meu irmão, o nosso reino não é aqui. O governo nosso é celestial. E mesmo que a Bíblia diz para orar para os seus governantes, sim, claramente, ore por eles, mas não fique do lado deles, porque a política é um cúmulo de corrupção. Não tem ninguém santo naquele lugar, não. São homens detratores e aborrecedores de Deus, injuradores, nessos e fiéis aos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. É o que Jair Bolsonaro tem colocado aí. Igreja, está aqui, alguém tem que falar, porque hoje os pastores estão tudo covarde, né? Jesus está voltando. E se o homem da terra não se arrepender dos seus maus caminhos, o fogo que arde espera esses homens. Jesus está voltando, o Espírito Santo está avisando através desse vídeo, para que todos se convertam, saia do adultério, saia da prostituição, saia da mentira, saia da calúnia, saia dos enganos dessa vida, porque eu era um drogado também, e Jesus me mudou minha vida. Igreja, acorde, o juízo de Deus está próximo, o arrebatamento está próximo para acontecer, e essa nação, ela não tem mais mudança. E para que mudança aqui, seus crentes terrenos?
Para que mudança que vocês querem aqui nessa terra? Nós somos peregrinos numa terra estrangeira. Nós não somos daqui. Então não venha querer, com faixinha na cabeça, adorar um homem e dizer que está tudo bem através de uma legalidade política, que isso pode mudar. Não, Jesus está voltando. Deixe o chicote estralar, a terra tem que viver os princípios das dores. E isso vai acontecer, não é remar contra a maré. Que Deus tenha misericórdia desses homens que usam a palavra de Deus para ganhar voto e ganhar status na mídia. Que Deus tenha misericórdia de todos esses homens que usam a igreja para ganhar dinheiro, pastores ladrões, prostitutos maliciosos. Que Deus tenha misericórdia das vossas almas, porque o dia que vocês saírem do corpo, há de prestar conta de tudo que vocês fizeram na terra dos viventes. Que Deus tenha misericórdia de nossa alma. Quer vote nulo, dê sua mão livre desse pecado terrível que os homens cometem dentro da política e fora dela. Que Deus abençoe e tenha misericórdia de nossa alma. Então ele fala bastante coisas, né? Nessa parte final aí. Fala que políticos são todos sórdidos, sujos, que não deve se envolver com a palavra de Deus, o Evangelho. Fala que são carnais esses que pensam. Fala inclusive até do Cabo Daciolo, dizendo que o Cabo Daciolo não ia trazer nenhuma salvação, solução para o Brasil. E tantas outras coisas. Primeiro a gente vai, obviamente, falar algumas coisas aqui, ou diferenciar para o mesmo, que talvez falta esse conhecimento. A coisa é política e política partidária e a pessoa. Então quer dizer, a política partidária é óbvio que ela é sórdida, porque ela visa estar no poder. E para tal faz várias coisas equivocadas. Se mistura ou miscui com coisas erradas ou com aliados que não sejam, vamos dizer assim, ficha limpa. Como você pode ver na própria política, partidos que outrora atacavam um ou outro, né, atacavam o outro, seu adversário, agora estão juntos. E isso realmente é sórdido, é sujo. Política. A palavra política remete a polis, grega. Palavra grega polis quer dizer cidade. E que vai remeter à cidadania. E se você for pegar a definição, há alguns filósofos que chegam a afirmar que política nada mais é do que um jogo de interesse, ou algo que você venha fazer na cidade, exercendo a sua cidadania. Então quer dizer, todo homem, toda mulher é político já em si na sua própria natureza. O próprio Cristo foi político, mas não político partidário. A política não tem problema, porque você tem a política, por exemplo, contra as drogas. É errada a política contra as drogas? Ou seja, um planejamento, um interesse de acabar com as drogas? Não é errado. A política de colaborar com o meio ambiente, ou preservá-lo, é errado? Não é. Veja, política é sinônimo de interesse. E quando esse interesse não é escuso, ilegítimo, um interesse egocêntrico, é, obviamente, algo divino. O próprio Jesus estava exercendo a política de Deus. O interesse de Deus qual era? Ele se entregar para todos serem salvos. Quando está relatado lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê fosse salvo. Ali estava a política de Deus, o interesse genuíno de Deus, de salvação, de redenção para todos nós. Política não tem problema. Uma pessoa não sabe diferenciar isso. Política partidária aí é um outro problema. É uma outra questão. Porque, inclusive, isso existia na igreja de Corinto. Quando Paulo vai repreender, dizendo, o que é isso? O que é essa divisão aqui? Aqui não existe ninguém de Cefas, ninguém de Apolo, ninguém de mim, de Paulo ou de Cristo. Todos nós são instrumentos usados por Deus, ele utiliza de uma maneira que lhe convém. E um dá o crescimento, ou um planta, outro rega, outro dá o crescimento. Mas tudo é obra de Deus. E ninguém pode tomar partido ou achar que um é melhor que o outro. E é o que acontece na política partidária. Isso foi condenado pelo apóstolo Paulo. Mas não a política no sentido de interesse. Então eu tenho que deixar isso muito bem claro. Questão de pregador pregar em cima do púlpito sendo político. Ou um político que nunca teve nada a ver com religião ou com igreja chegar em cima do púlpito e pregar. É equivocado à luz do Evangelho. Agora, se eu, por exemplo, sou membro de uma igreja, sou pregador, sou pastor, candidato a ser governador ou um deputado, não vejo problema, desde que eu não venha fazer, obviamente, curral eleitoral.
Eu não venho a garinhar votos com isto. Inclusive, se você for procurar em jurisprudência, que as decisões dos tribunais, sejam superiores ou singulares, colegiados e tal, você vai encontrar que há indícios, quando se faz isso, para configurar crime eleitoral. Então, até a própria lei condena isso indiretamente. Agora, dizer que eu não posso me envolver com política, em fazer o bem para o próximo, isso já é uma política. Amar a Deus sobre todas as coisas é um interesse que eu tenho que ter como cristão. Amar a Deus sobre todas as coisas, meu próximo como a si mesmo. Se eu tenho esse interesse, eu estou sendo político, não de uma maneira escusa, sórdida, mas sim genuína, que provém do evangelho, da boa nova, que é o amor, e eu vou fazer. E pode ser pelo meio da política convencional, por exemplo, do Brasil, dessa forma. Sistema eleitoral, que é corrupto, a gente sabe que é, mas eu posso estar lá sem me corromper. Jesus andava no meio dos pecadores, mas não estava se corrompendo. Então é um pouco de exagero, de extremismo dessa parte do sujeito. Lembrando que eu não tenho nada contra ele, eu nem conhecia muito bem ele, fiquei checando as informações, ele era da minha outra instituição. Como ele era da IPDA, tinha um pouco de extremismo, e aí partia do próprio líder, do missionário Davi Miranda, que era contra o divórcio, a política, e política porque na década de 80, finalzinho, 90 mais ou menos, né? 90 anos de 2000, muitos pastores aí se candidatando a cargo político e abandonando o rebanho. Isso também não deve ser feito. Se você é pastor, uma coisa é eu ser cooperador, obreiro e me candidatar para fazer o bem para a sociedade, como político. Outra coisa é eu ser pastor, líder, dirigente de uma igreja, abandonar o rebanho para me dedicar a isto. Também não vejo uma coisa muito boa, não. A não ser que ele consegue conciliar as duas coisas. Acho que isso é muito difícil. Tem essa pregação. E se pregava muito contra as assembleias porque a assembleia deu uma mudada nos anos 80, 90, por aí. Ele aprendeu, foi doutrinado assim. Então ele condena o divórcio. A Bíblia condena, obviamente, a televisão. Aí tem que ter um pouco de equilíbrio. E a política, em cima do público, eu concordo. Agora, querer dizer que eu não posso ser um político ou que eu não posso falar de política ou eleger alguém, isso é de uma falta de conhecimento tamanha. Por quê? Existem duas cidadanias. Nós temos a cidadania terrena e celestial. Somos cidadãos dos céus e da terra. É claro que nós estamos aqui como forasteiros. No entanto, nós temos nossos direitos aqui na terra. Paulo, quando estava em apuros, ele disse, olha, eu sou um soldado romano. Eu já fui um soldado romano. Eu tenho aqui experimentos ou vivência com esse império. E ali ele teve, obviamente, uma benesse, um benefício, que não foi ser mais torturado ou preso e tal. Então ele utilizou de um direito que ele tinha como cidadão. Era errado? Não é. Aliás, esse pastor, talvez faltando conhecimento a ele, se ele registrou a igreja dele com o CNPJ, já denota que ele tem a sua cidadania terrena, tem o seu direito. Por que se de fato coloca lá o CNPJ? Para garantir direitos à própria instituição, preservar ela também, né? Ela tem deveres também, mas para preservar aquele local. Então ele não deveria nem, obviamente, colocar a sua igreja com CNPJ, registrá-la, porque se ele é dos céus, veja o tamanho do exagero. Então, falta sabedoria para essa gente. E, obviamente, no caso do missionário, era uma pessoa indouta, primeira, quarta série, pregador da Praça da Sé, não teve formação teológica. Eu sei que formação teológica não quer dizer que você que tem é a pessoa, é o cara, ou aquele que não tem Deus, não tem a presença do Senhor. Não é isso que eu estou falando. Só que é necessário a gente crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Porque nem tudo é o que parece ser. Porque se eu não posso entrar na política, eu também não poderia entrar até mesmo no meio religioso. Porque também tem muita corrupção no meio religioso. Então a gente tem que saber dosar. Que isso sirva para o pastor aí, né? E para os membros da igreja dele. Porque tudo que é exagero é veneno. E a gente tem que refrear isso. Agora, com relação à idolatria que se tem ao Bolsonaro, ele tem toda razão. Porque Bolsonaro não vai salvar ninguém, não. Porque Bolsonaro tem um Messias no nome, ele não é o Messias. Ele não é o salvador da pátria. Esse endeusamento, a gente vê até agora, né, nessa posse dele, aí, é mito e tal. Eu quero ver,
a hora que começar a dar crise no governo. Eu quero ver, porque isso vai ocorrer. E aqui não é uma resistência de esquerda ou tal, não tem nada disso. São obviedades. O que não dá para admitir é vender uma ideia para o povo evangélico de que ele era o cara. Poderia ser para respeitar, de fato, então, os conceitos judaicos cristãos, né? No entanto, se a gente for analisar, também não é bem assim. Temos a esposa dele que é evangélica e tal, mas se nós formos analisar até literalmente a Bíblia, estaria até equivocado. Pois ele está no terceiro casamento, ela no segundo, porque ela também já tinha outro relacionamento. Enfim, eu não quero entrar nesses méritos, mas a realidade é essa. A nossa confiança, a nossa fé, a gente tem que colocar no Senhor, depositar confiança nele. Não é em homem, não é sistema político, partido. No entanto, nós como cidadãos terrenos temos que eleger alguém, escolher alguém. E devemos optar pela pessoa melhor. E se for um cristão que está lá, devemos colocar um voto de confiança. Como muitos colocaram no Bolsonaro, porque diz que era cristão católico. No entanto, muitas coisas que ele falava ou dizia não era de um cristão durante a sua campanha eleitoral. Era um extremismo também, né? Ao ponto até mesmo dele sofrer a represália da facada, porque ele deu uma provocada. Porque Jesus jamais fez isso, Jesus jamais ia lá provocar Herodes. Aí Herodes, aqui a petralhada, o Herodes é o Herodada, aqui ó, vão acabar com o Herodades. Jesus não fazia isso. Jesus quando sofria, ele falava, ou seja, ele não levava desaforo para casa. Ele era chamado de diabo. Ele dizia, se eu fosse diabo, ou se eu estivesse trabalhando com o diabo, a casa não estaria, de fato, subsistindo. Porque uma casa não pode subsistir dividida. Enfim, Jesus sempre tinha a resposta na ponta da língua. Outra hora, ele via que Herodes estava perseguindo. Ele chegou a Herodes, aquela raposa. Jesus falava. No entanto, quando era provocado, quando não tinha provocação, ele ficava dele. Porque isso é uma atitude de um cristão. Não deve provocar ninguém, não deve intisicar com ninguém, não deve praticar bullying com ninguém. Porque, querendo ou não, é uma espécie de bullying, de intimidação que o Bolsonaro fez na sua campanha. Ah, mas é assim que ele ganhou, né? Essa questão. Porque o povo é assim. Aflorou ali os sentimentos de combate, de peleja, obra da carne, né? Peleja, conflito, tudo que está ali em Gálatas. Obra da carne, inimizade, porfia, luta, bipolaridade. Esse conflito aí entre duas partes. Então é para pensar. Com equilíbrio, todo respeito aí o Júlio César, sua igreja. Tem muitas coisas que eu considero como cristão. Tanto esse exagero deveria fazer um pente fino ou um filtro para não dar muito escândalo acerca disso. Deus abençoe. Esse foi o examinar até um pouco extenso acerca desse questionamento.